Então, vou apresentar aqui psicólogo Bruno Ramos Gomes, mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, doutor em Saúde Pública pela Unicamp, foi coordenador e presidente do Centro de Convivência Edley, trabalhando com redução de danos em São Paulo. Estudou no mestrado o uso de ayahuasca no tratamento de pessoas em situação de rua, fez o doutorado sobre o uso de ibogaína no tratamento de dependência no Brasil. Sua palavra, Bruno. Boa tarde já, pessoal. Então, queria agradecer primeiro aí o CFP, né, a UFRN e a Fiocruz por essa iniciativa. Eu acho que é um momento super importante, assim, esse que a gente está tendo hoje. E eu fico muito feliz de poder contribuir, porque estou nessa caminhada aí há algum tempo, né? E daí eu vejo aí o tema do congresso, né? Que é ética, saberes ancestrais e os caminhos para a atuação. Eu sinto que é algo que eu estou tentando aí há muitos anos, né? Encontrar esses caminhos para a atuação, trabalhando, né? Não quero arriscar meu CRP, né? Sempre é o meu ganha-pão, então quero trabalhar como psicólogo, mas também, né, quero poder abrir as possibilidades aí, acompanhar os pacientes e tal. Só para fazer um aviso, eu estou aqui como chacruna, né? Eu participo desse chacruna, que é um instituto aí fundado pela Bia Labate, que trabalha também com os temas de psicodélicos e plantas, mas também eu sou orgulhosamente um membro da Associação Psicodélica aí do Brasil, né? Estou ajudando a galera. Uhul! E estou... então, é um movimento muito importante aí, né? Coletivo, com vários princípios fundamentais aí para o Brasil, e construído de forma assim, com vários braços aí, então, muito feliz, venho ajudando a tocar aí a TRIP e os grupos de estudos da TRIP, e que daí, semana que vem, a gente tem um grupo de estudo que é para discutir essa questão dos trabalhos com psicodélicos, as práticas clandestinas, né? A gente vai discutir um artigo que traz um pouco dessas práticas do underground que vem sendo feito nos Estados Unidos, e seria ótimo a gente também conseguir mapear quais são essas práticas que já estão existindo aqui no Brasil, né? Hoje, eu que estou bem nessa área, sempre adiciono assim, um influencer, alguém que está fazendo algum rituais com cogumelo, com ayahuasca ou retiros e tal, né? Então tem um monte de gente que está fazendo isso daí, e eu espero que a minha fala consiga trazer um pouco aí da minha trajetória, da minha prática, para a gente pensar os caminhos e as possibilidades de atuação aí, né? Na psicologia e tal. Bem, então, pegando um pouco do que a Paula falou, eu também comecei, assim, interessado, vou dizer, na época não se chamava de psicodélicos, né, era ayahuasca, assim, outras substâncias, depois que esse termo foi ganhando de novo mais visibilidade e tal, e, de fato, na psicologia, assim, na época da graduação, ninguém tinha interesse em nada, falava, por que você vai estudar isso? Que viagem, tem um monte de coisa para estudar, isso vai ser ruim para a sua carreira, né? Mas eu estava muito intrigado, porque já tinha tomado ayahuasca, estava sendo muito importante para mim, e eu estava intrigado para entender o que era essa tal de ayahuasca, né? E daí eu fui estudar muito antropologia, né, para entender, então, os livrões sobre o ritual da ayahuasca, as várias práticas, muito importante para entender os contextos, os usos, mas, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que o antropólogo não tem o fazer, né, que a gente tem como psicólogo. Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque é isso, né? Tem um lugar do psicólogo, é para a gente poder pensar esse lugar do psicólogo, da nossa prática, junto a isso, a essas substâncias, a essas tradições, né? E eu comecei também, na época da faculdade, a trabalhar na região da Cracolândia. Outra coisa que me intrigava mais eram as drogas em geral, né? Que a galera usa, por que usa, o que é tratamento, o que funciona, o que não funciona. E esse é um campo que tem muito sofrimento, né? Muito estigma, muita falta de sucesso, assim, né? As pessoas se frustram muito, tentam tratamentos, internação, e não dá certo e tal. Então, eu comecei a trabalhar na Cracolândia de São Paulo com redução de danos ali. Fiquei por 12 anos lá na rua trabalhando. Algo que me marcou muito, né? Porque é um lugar de muita desesperança, muito sofrimento, muita violência, né? Mas muita vida, muita sociabilidade, né? Então, quem tem bastante experiência na Craco também conhece bem, assim. É um lugar que aprendi muito, né, com os usuários, sobre o uso de drogas, sobre relacionamento, sobre políticas públicas, sobre violência, estigma, assim, muito, né? E daí, assim, as possibilidades que a gente tem de oferta, de cuidado, são muito limitadas, muito atravessadas por uma moral muito pesada, assim, né, que gera mais estigma, muitas violações de direitos, né, coisas que só vem piorando mais nesse campo aí
das políticas públicas de atenção ao usuário de álcool e drogas e tal. E daí, nesse período, eu estava, né, como eu falei, já interessado aí na ayahuasca e trabalhando com as pessoas em situação de rua, e eu conheci um grupo que estava trabalhando com a ayahuasca para recuperar a população de rua e tal. Então, fui estudar esse grupo no mestrado, levei gente da rua, né, para fazer as práticas e tal. Depois fiquei tocando esse trabalho ali até 2016, né, com esse grupo e tal. Hoje em dia tem o pessoal do Yanderu ali, né, mas nosso trabalho tinha um outro formato, mais ali influenciado pelo vegetalismo peruano, pelo Santo Daime e tal. Então, dietas, purgas na mata tal, e trabalhos de cura, né, com ayahuasca e tal. E fui estudar isso no meu mestrado, né? Muito importante ver, assim, eu tentei fazer uma pesquisa qualitativa de entender o que é essa tal de cura, como que funciona esse processo terapêutico, o que se entende por recuperação, qual o papel da ayahuasca, o papel do ritual, o papel das outras práticas, o papel da relação com o curandeiro, né? Então, a gente sair dessa lógica de que a ayahuasca cura, mas como ela é inserido em todo esse contexto, né? Para a gente entender qual que é a função de cada um dessas práticas, tal. E venho trabalhando com isso também, né? Como fiz um mestrado, daí começou a procurar gente querendo aí tomar ayahuasca para se recuperar, para se tratar. Nessa caminhada também, ainda procurando mais coisa, ouvi falar que tinha um cara que trabalhava com ibogaína no Brasil, tinha ouvido falar muito vagamente sobre a ibogaína, que é um psicodélico que é muito pouco conhecido, na verdade, né? E eu acho que um lado bom dele ser pouco conhecido é que ele não foi proibido no Brasil. Acho que não proibiram porque não tinham ouvido falar dele, né? E daí é isso, em 2010 conheci esse médico, né, que também chama Bruno, somos Brunos trabalhando com ibogaína, e comecei a atender para ver qual que era dessa de ibogaína, né? Se ajudava mesmo, se funcionava, e venho trabalhando com a ibogaína. Já deve ter atendido a imagem dos meus pacientes junto com o Bruno, e fiz meu doutorado um pouco vendo esse campo do uso da ibogaína, né? Então é interessante que teve aí uma pesquisa feita pela Angélica, o Dartio, né? O Schoenberg e tal, 2013, 2014, que mostrou ali um índice de sucesso, que é o que se mede, assim, que seria 1 ano de abstinência, né, depois do tratamento e tal, 70%, que seria, assim, mais do que o dobro do que o índice de qualquer outro tratamento, das melhores clínicas que tem, que não são as que tem no Brasil, obviamente, assim, né? Então, assim, e daí esses dados que saíram lá em 2013, que saiu sei lá, no Fantástico, Globo Repórter, essas coisas. Daí a gente começou a ver pipocar várias clínicas ali, começando a trabalhar com ibogaína também. Então hoje a gente tem, você procura ibogaína no Google ali, vai ter ibogaína home care, ibogaína em comunidade terapêutica, em coisas de terapias alternativas, tem vários tratamentos, e fica nessa zona cinzenta legal, né? Ela não é proibida, mas ela consegue se usar de um jeito que assim, não é proibido, você consegue importar, mas a maioria das clínicas não usa desse jeito, né? Então a gente vai vendo também a entrada de um psicodélico dentro de um cenário de tratamento que já é fortemente não regulamentado, né? Então um novo produto nesse mercado de clínicas, de tratamento e tal. Então estudei isso no meu doutorado e acompanhei pacientes por 1 ano no doutorado. Venho acompanhando os pacientes, né? E eu posso dizer que eu entrei nisso assim, porque de fato o que a gente tem para tratamento não é suficiente, né? As pessoas estão precisando, estão buscando, e eu acho que eu via primeiro isso com ayahuasca, com ibogaína, mas desde aí 2015, por aí 2016, eu comecei a ver isso, receber pessoas procurando tratamento com cogumelo, quero tomar cogumelo, depois que aquele, né, Como Mudar Sua Mente passou no Netflix, então muito mais gente, né, procurando. E antes, assim, podia ser gente que curtia psicodélico, tinha algum interesse no estilo, na coisa, mas não, depois, 2015, 2016, comecei a receber gente que é isso, senhora de meia idade que trabalha numa escola pública, nunca tomou nada, nunca alterou a consciência, mas está cansada de tomar antidepressivo, está cansada de sofrer, né? Então, de fato, a gente tem as pessoas querendo, buscando, precisando, né? Com a ibogaína, nossa, a gente recebe gente, assim, muito sofrida mesmo, que já tentou de tudo, todas as possibilidades, assim, né? Seja em relação às drogas, já atendi casos, assim, tipo, mais, assim, acho que foi com 54 internações. E o cara ainda era dono de 2 clínicas, só pra vocês verem o nível de loucura. E assim, as pessoas estão buscando, estão procurando o que pode funcionar, né?
e paciente com toque, com depressão, com vários outros tipos de transtorno, como jogo, né? Compulsão por sexo, por compras, que uma hora ela chega num limite ali, não tem, já tentei tudo que tem disponível e não sei mais o que tentar, né? Então, a gente vem tratando aí pacientes de diversos perfis, assim, sempre, obviamente, sendo muito ético, né? De tentar, então, acho que numa perspectiva de uma triagem, né? De não arriscar paciente, não fazer paciente de cobaia, eu acho que é um ponto fundamental, né? A gente, deixa eu ver se funciona. Não, você precisa ver se você está arriscando, que risco que tem, né? E daí tem pacientes que falam, você não tem poder, você pode fazer o tratamento, mas a gente não tem dados sobre isso, estudos sobre ibogaína e toque, tem outros psicodélicos e toque, algo muito inicial e tal, né? Mas tem paciente que fala, não, eu quero tentar, entendeu? Então, assim, de fato, a gente tem um cenário das pessoas buscando e precisando, né? E tentando encontrar seus meios. Acho que por isso que a gente vai tendo esse cenário desse underground, desses meios clandestinos que vai se criando, porque as pessoas estão querendo, estão buscando, tal, né? E eu acho um ponto assim, importante trazer que eu comecei também, eu fui aprendendo com pessoas que já estavam aqui. Então a gente tem, é importante a gente ver que é isso. O Brasil é um país que tem, por diversas das suas características, já práticas, tradições de uso, desenvolvimento de várias práticas, né? A gente pode ver tanto em relação às religiões ayahuasqueiras, né? Que a gente tem os usos indígenas, mas daí a partir disso as religiões ayahuasqueiras, e hoje em dia, assim, tudo quanto é denominação religiosa, assim, eu só não tinha visto pastor evangélico fazendo ritual com ayahuasca, e eu vi, então eu posso dizer que eu já vi todas as linhas, assim, né? Então, assim, isso tem um lado positivo do Brasil, né? A gente desenvolver práticas, desenvolver coisas. Então, em relação à ayahuasca, né, com população de rua, eu comecei com um grupo que já estava fazendo isso, não fui eu que comecei a fazer isso, né? Eles foram aprendendo com o pessoal do Daime, com curandeiros Shipibo e tal, e do mesmo jeito como eu aprendo, né, venho tentando ajudar a ensinar as pessoas a continuarem isso. A gente tem exemplos como a Acuda, né, que é uma associação que tem vários psicólogos, tem várias práticas psicoterapêuticas também em Rondônia, e que faz trabalhos com ayahuasca para apenados, para presos, egressos de sistema prisional, coisa que vem acontecendo aí há mais de década, há muito tempo, tal. Então, ao mesmo tempo, então, que a gente vê no norte global, lá nos Estados Unidos, uns primeiros estudos da galera falando que, quem sabe, pode ser positivo ter cerimônia, tratamentos em grupo, né? Então, assim, claro que é positivo ter coisas em grupo. A galera está fazendo aqui, sei lá desde quando, né? Mas daí a galera está começando a levantar essa possibilidade dentro dos trâmites, né? Da ciência e tal. Então, eu acho que a gente tem muitos potenciais, assim, né? Eu sou muito feliz, né, de ter aprendido com o pessoal aí que fez trabalho com população de rua, de estar aprendendo com o Bruno, que faz esse trabalho com ibogaína, de aprender com o pessoal que faz trabalho com iboga aqui no Brasil também, né? E eu acho que, assim, para mim, é a gente pensar como que a gente pode desenvolver uma regulamentação, né, alguns norteadores na psicologia, para que a gente possa potencializar o desenvolvimento de, não sei nem se protocolos, diretrizes, práticas brasileiras, né, para que a gente não fique nesses protocolos, algo muito enrijecidos, mas que a gente possa ter o desenvolvimento dessas diversas práticas, né, influenciadas, embebidas por nossas tradições, por nossos saberes, né, compartilhados em conjunto, em aliança, né, com povos, que a gente possa desenvolver práticas que todo mundo saia ganhando com isso, né? A gente tem muito potencial aqui, e como é que a gente pode, de fato, aproveitar esse potencial, né? Porque daí eu vejo, assim, eu fui, assim, lá por abril desse ano, eu fui lá para São Francisco, e daí eu ganhei uma sessão de terapia assistida com cetamina. Foi muito boa, foi maravilhoso, assim, o tratamento. Mas daí eu vi, assim, o psiquiatra lá usando Palo Santo, colocando umas músicas andinas, né? Daí tinha um baralho com cartas de coisa xamânica que você tirava antes. E daí, tipo, legal, não estou criticando ele, mas estou falando, enquanto os psiquiatras lá estão se influenciando, pegando várias características
daqui, né, dos povos daqui, eu vejo um monte de psiquiatra, assim, daí eu posso falar muito médico que tem vergonha do que os outros caras da sua corporação vão achar do que está fazendo, de ficar estritamente, não, temos que usar o protocolo do MEPS, o protocolo de não sei o que lá, não vai pegar mal, senão não pode, vão achar que eu estou fazendo sei lá o que e tal, né? Então, como é que a gente pode quebrar essa nossa cara do nosso colonialismo, né, em que a gente fica se vendo como patinho feio e, de fato, consiga aproveitar o nosso potencial, né, para fazer as coisas, entendeu? Então, acho que assim, e daí, no lugar da psicologia, eu fico muito pensando assim, né, é isso, como eu falei, a gente não, claro, seguir o nosso código de éticas, né, os parâmetros éticos, não arriscar paciente, né, não, como eu falei, fazer paciente de cobaia e tal. A gente, obviamente, não prescreve substâncias, né? Isso é uma coisa que não vai mudar, mas a gente vai poder fazer muitas coisas. Tem um papel muito importante, né? Como eu falei na triagem, eu acho que isso é super importante. A gente recebe casos que, você vê na pesquisa, tem ali quem é borderline, quem é bipolar, não sei o que né? Mas daí eu recebo paciente que, às vezes, o cara, eu tenho um paciente atualmente que ele é esquizoafetivo, assim, diagnosticado, toma antipsicótico de depósito, não deveria tomar psicodélicos, né? Mas ele próprio produz os próprios psicodélicos há anos, tem lá a argireia, produz cogumelo. Então, como é que a gente vai lidar com casos como esse, né? Claro, na triagem ele não passa para poder tomar um psicodélico, mas vai um monte de centro ayahuasqueiro, porque dá para ver que não faz direito a triagem, assim, né? Mas a gente recebe, por exemplo, com a ibogaína, pacientes que estão com problema com o uso de crack, por exemplo, e é bipolar, né? E daí ele fala, o surto de mania que o psicodélico pode disparar, o quadro de mania, eu conheço isso daí, tudo bem, tá, mania, a gente sabe manejar, mas eu quero tomar o psicodélico para poder lidar com a minha dependência, né? Como é que a gente maneja esses graus de riscos? Como é que a gente constrói, né, esses parâmetros? A gente vai construindo consentimento frente aos riscos, né? Sem arriscar o paciente. Então, assim, tem vários pontos que está para além de uma triagem muito crua, simples. A gente tem que avaliar. Eu acho que assim, o psicólogo, né, o trabalho que a gente faz, esse de acompanhamento, né, do trabalho de escuta, a gente consegue, de fato, ir construindo a partir das nuances ali, que eu acho que isso a gente tem um potencial muito grande. Eu acho que é muito importante para isso, porque para a gente falar que a gente não vai ter aprovação, a regulamentação vai poder, psicólogos vão poder trabalhar com os psicodélicos de tal forma, vai ter que fazer tal curso, não vai ter esse tipo de regulamentação, né? Mas, ao mesmo tempo, e assim, até a psicoterapia não é algo privativo do psicólogo, né? Tem um monte de gente que faz um curso de psicanálise, não tem... até o cachorro se manifestou. Tem terapia com animais, né? Mas assim, não é privativa do psicólogo, mas tem características da nossa formação, do nosso olhar, da nossa forma de trabalhar, que são singulares e que podem contribuir muito, né? Então, assim, trabalhar com casos graves, casos difíceis, situações delicadas ali, que a gente poder construir né, as possibilidades ali, isso a gente tem um potencial muito grande, né? E falar, assim, a partir do que eu já fiz, né, com pacientes. Então, orientação, né? Assim, você não prescreve, mas você orienta. Sempre chega o paciente e fala, estou com depressão, vou começar a fazer microdose de sei lá o quê. Pelos dados que a gente tem, a microdose ela não vai ter esse efeito que você está buscando. Então, você ajuda a pessoa a se informar, a se orientar para que ela possa, ao fazer o uso dela, ela possa encontrar o que ela está buscando, e não perigos, e não problemas, tal, né? Acompanhar o processo do paciente, você não está servindo, às vezes ele vai tomar ayahuasca num lugar, vai ter uma experiência autônoma com cogumelo, você ajuda ele a se preparar, e às vezes se preparar é ajudar, por exemplo, a se informar sobre, vai tomar com os Runicuim, quem são os Runicuim, como é que é essa experiência, o que você espera, porque assim, você adentra uma cosmologia, né, quando você participa de uma cerimônia assim, e às vezes as pessoas não têm a menor ideia do que é, ficam totalmente perdidas, ou vão lidar com aquela coisa meio idílica, né, o índio, o bom selvagem, que está trazendo o seu tesouro para me mostrar. E é isso, está ainda muito distante de ter uma relação de pessoa para pessoa, né, com aquela outra pessoa indígena que está ali trazendo
o trabalho dela. Tal. Então, acho que a gente pode contribuir de diversas formas, né? Já fiz, por exemplo, acompanhamento terapêutico, né? Então, o paciente está lá fazendo terapia comigo e está querendo tomar ayahuasca, ficar recaindo lá no uso de droga, está querendo tomar ayahuasca, mas tem vergonha, não consegue, não sei o que lá. Já acompanhei paciente, fui lá, né, junto com ele. Eu não faço, sou terapeuta, não faço nada, estou junto com ele para sustentar o processo dele, né? Do mesmo jeito como já acompanhei pacientes que em uso de crack, entendeu? Como acompanhante terapêutico. Qual a diferença, né, desses usos aí, né? E é isso, acompanhamento de pacientes também, redução de danos, uso autônomo, né, uso em festas, como ajudar os pacientes a se preparar ou lidar com problemas que podem vir depois, tal. Então, acho que a gente tem potencial para fazer várias coisas, acho que a gente já pode fazer várias coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa avançar com alguns parâmetros aí. Por exemplo, seria muito importante a gente conseguir fazer sessões em grupo com cogumelos, sessões em grupo, né, com substâncias em que a gente possa acompanhar. Você não prescreve, você não fornece a substância, você acompanha o processo, prepara aquelas pessoas, mas ainda é muito delicado, a gente não consegue fazer esse tipo de acompanhamento, assim, né? E eu acho que é isso, né? Assim, também só para fechar minha fala, eu acho que a gente não se prender muito nessa coisa das evidências, né? E de que daí tem que seguir fase 1, 2 e 3, porque as várias linhas de psicologia a gente não é assim, que não foi formado desse jeito, né? A gente tem várias escolas, né, que trabalham com psicoterapia, terapia em grupo, análise e etc. Como é que a gente consegue fomentar esse campo para daqui a 10, 15, 20 anos a gente ter várias escolas de psicoterapias com psicodélicos? Não é uma brasileira, tem as várias, uma que surgiu lá no norte, outra no nordeste, outra no sul, influenciada por várias formas. Então, como é que a gente pode dar, né, assim, possibilidade para essa riqueza toda brotar? É isso que terminou minha fala, pessoal.